e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. Então o senhor ex-presidente não tem conhecimento de como era feito esses pagamentos? Não, pagava no banco, pagava, sabe? Eu não tenho noção como era feito, mas devia ter pagado no banco. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel, e eu declarava no meu imposto de renda, que a dona Marisa mandava para o procurador, o pagamento do aluguel. Então, para mim, nunca chegou. Chegou, acho que a dona Marisa já estava doente, chegou uma carta para mim, uma carta em nome da dona Marisa, pedindo para que o pagamento fosse efetuado no Banco do Brasil. Mesmo nessa carta não se fala de atraso, não se queixa de atraso. Então, para mim estava tudo normal, a não ser que alguém falou para o seu Glauco, olha, você não precisa receber aluguel que o Papa vai pagar, porque não tem outra explicação. Mas alguém falou isso? Não sei, eu estou insinuando aqui. O senhor ex-presidente tem os comprovantes de pagamento desse aluguel entre esse período de 2011 ao final de 2015? Deve ter, querido, deve ter. O senhor ex-presidente apresentou isso aos seus advogados? Se for mexer na arca, sabe, do baú que está lá em casa, eu posso achar esse documento. Mas isso deve estar no meu imposto de renda. Deve estar no meu imposto de renda. O senhor ex-presidente sabe se, por exemplo, foram feitos depósitos bancários entre 2011 e 2015, esses aluguéis? Foram feitos depósitos bancários, eu não sei como, mas foi feito, foi pagamento. A princípio, os seus advogados não apresentaram esses depósitos até o momento. O senhor ex-presidente tem porque conhecimento? Certamente eles não sabiam que não estava sendo pago, ou seja, depois que o Glauco falou, porque o dado concreto é que, na minha cabeça, até hoje o aluguel estava sendo pago normalmente. Porque nunca houve uma reclamação de que não estava sendo pago. E por que a dona Marisa iria alugar um apartamento para a gente ficar como estava desde 98 e não ia pagar? Qual é a lógica? O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda. O senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Essa acusação contra o senhor foi formulada no final do ano passado, também recebida no final do ano passado. Desde então não foi possível levantar isso aí? Se foi pela ordem, a questão já foi respondida. O ex-presidente já respondeu a Vossa Excelência que não era ele que cuidava desta questão. Então, já foi respondida. Vossa Excelência insiste numa pergunta, aparentemente, para tentar obter uma mudança do fato real que já foi explicado aqui pelo depoente. E mais importante, doutor Moro, eu acabei de dizer para o senhor que nunca o seu Glauco disse em algum momento para mim ou para a dona Marisa que estava atrasado. Pelo menos eu nunca soube, só fiquei sabendo no depoimento dele aqui, sabe, que ele não tinha recebido aluguel até 2015. Certo. Senhor ex-presidente, ele nunca se queixou. Eu compreendo que o senhor é um homem bastante ocupado e nos seus afazeres provavelmente não cuida dessas questões do cotidiano. Mas, por exemplo, depois de formulada essa acusação no final do ano passado, não foi possível levantar isso com as pessoas ao seu redor? Como isso foi pago, ou se não foi pago, ou foi pago? Não, eu estou dizendo para o senhor que para mim estava pago. Para mim não foi levantado o ano passado, para mim foi levantado um depoimento que o Glauco fez aqui. Porque até então havia normalidade para mim. Até então, o apartamento estava sendo pago mensalmente, declarado no imposto de renda, declarado no imposto de renda dele. Até aí, não tinha nenhuma notícia de que não estava pago. Mas o Ministério Público faz uma acusação contra o senhor de que esse imóvel
vamos dizer, seria do senhor e que os aluguéis não foram pagos. Isso não foi levantado? Mas o Ministério Público não é dono da verdade. Perfeito. Tem muita verdade, mas não houve uma preocupação do senhor ex-presidente desde a formulação dessa acusação em levantar essas provas do pagamento do aluguel? Estou levantando agora e vou repetir para o senhor. Nunca houve qualquer denúncia que o apartamento não estava sendo pago. Seu Glauco nunca levantou, seu Glauco nunca cobrou, seu Glauco nunca me telefonou. Nem ele e nem ninguém. Pois bem, eu estou dizendo para o senhor que tinha uma relação da dona Marisa, sabe, no contrato do aluguel, porque a dona Marisa cuidava de forma responsável das coisas da casa. Tá? Eu só fiquei sabendo que não estava sendo pago agora, quando o Glauco prestou depoimento. Certo, mas aparentemente ele falou isso, senhor ex-presidente, já no final do ano de 2015. Não falou para mim. Que esses honorários estariam, que esses aluguéis estariam sendo compensados. Excelência, não existe essa afirmação. Eu peço que Vossa Excelência indique onde está essa afirmação. Porque essa afirmação não existe. Eu posso ser indicado. Podemos verificar nos autos, mas não existe essa indicação do Sr. Glauco. O Sr. Glauco declarou em depoimento no inquérito e antes da Receita Federal, isso ainda em 2015, que esses honorários, que esses aluguéis estavam sendo compensados com honorários com o senhor Roberto Teixeira. Certo. Então, a Vossa Excelência fez uma afirmação, então, que me dá razão, porque o senhor Glaucus não disse à Receita que não estaria recebendo esses aluguéis. Se tem outra afirmação, eu peço que Vossa Excelência indique. Porque essa para a Receita não fala isso. É o que ele afirma, que não está recebendo aluguéis, porque os aluguéis estavam sendo compensados com os honorários do Roberto Teixeira. Então ele está dizendo aí que estava sendo pago. Estava sendo compensado com os honorários do Roberto Teixeira. Compensação é pagamento, Excelência. Pela lei é isto. Então, senhor ex-presidente, depois que o senhor Glauco falou que os honorários estavam sendo compensados com o Roberto Teixeira, o senhor Roberto Teixeira negou esse fato expressamente no final do ano passado. O senhor é acusado pelo Ministério Público desde o ano passado de que esse apartamento seria, segundo o Ministério Público, do senhor e que o senhor não pagaria aluguel. Não foi possível levantar? O Ministério Público é muito engraçado. Graças a Deus, como Deus escreve certo por linhas tortas, as coisas estão virando verdadeiras. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Janot, estamos vendo o que está acontecendo com o Miller. E a força-tarefa da Lava Jato aqui em Brasília está tratando de forma a destruir o Ministério Público, contando inverdades. Eles inventaram que o triplex era meu, porque o Globo disse não é, e o senhor sabe disso. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é, e ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Porque eles têm a ideia de tentar transformar o Lula no PowerPoint deles. E eu poderia ficar zangado, nervoso, mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força Tarefa, para provar minha inocência. Eu só espero que eles tenham a grandeza de um dia pedir desculpa. Eu não sei se o senhor Miller vai pedir desculpa com a palhaçada que foi feita em Brasília, com o Joesley, e que agora está sendo desmontado. Eu, por exemplo, vi o Ministério Público me incluir na denúncia do Delcídio. Sim. Tem mais de 20 perguntas do Delcídio comigo nesse processo. E o Delcídio é um mentiroso, descarado, que foi solto num pacto entre o Miller e a Globo para fazer denúncia contra mim. Então, eu só quero repetir para o senhor com todas as letras. Se essa moça vai escrever, eu não sei. É o seguinte, eu nunca recebi do seu Glauco nenhuma denúncia que não estava sendo pago aluguel. Ponto final. Certo. O único dia que eu ouvi dizer que não estava sendo pago aluguel foi no depoimento que ele fez aqui a semana passada. Então eu presumo que o senhor vai conseguir levantar então os comprovantes desses pagamentos? Eu presumo que eu vou pagar esse dever para ele. Presumo que se não foi pago, eu vou pagar. É só isso. Então o senhor não sabe dizer se foi pago ou não pago, o senhor não tem certeza? Na minha convicção, estava sendo pago, porque nunca houve da parte do seu Glauco, para mim, um comunicado de que não estava sendo pago. Certo. Então, senhor... E ele declarava no imposto de renda dele e declarava no meu. Então, senhor presidente, o senhor reclama dessas acusações injustas, mas eu recomendaria ao senhor, nesse caso, se foram pagos esses aluguéis, que o senhor providenciasse a juntada desses comprovantes. Ainda o processo ainda tem o seu período. Excelência, se não mudou ainda o modelo, cabe à acusação fazer a prova da culpa e não ao acusado fazer a prova da inocência.
Então, as orientações de Vossa Excelência, eu agradeço as orientações de Vossa Excelência, mas eu prefiro o sistema constitucional. Perfeito. Vale para o doutor também, para juntar esses comprovantes, se houverem, ok? E eu agradeço... Mas eles é que tem que provar, doutor Moro. Tá certo. Eu estou cansado de mentira e nunca prova. Eu vi o que fizeram com o Palocci aqui a semana passada. Tá eu certo. vi. Mas nós vamos, nós vamos chegar lá, senhores presidente. Senhores presidente, sabe informar se esse contrato de locação foi aditado, se foi reajustado os valores? Não sei, querido, não sei. Outra parte da acusação, senhores presidente, aqui segundo o Ministério Público, o grupo Odebrecht teria adquirido um prédio na rua Haberbeck Brandão 178, bairro Indianópolis, para instalação e implantação do Instituto Lula ou de alguma instalação do interesse do senhor ex-presidente. Eu vou fazer perguntas agora a respeito desse ponto. Consta aqui no processo que esse prédio foi adquirido pela empresa DAG Construtora em 29 de nove de 2010, de uma empresa chamada ASA, Agência Sul-Americana. Consta também que antes os direitos de aquisição foram adquiridos pela DAG do senhor Glauco de Costa Marques, esse mesmo que seria proprietário desse imóvel, desse apartamento. O senhor ex-presidente acompanhou esses fatos, essa aquisição específica? Não, doutor, eu vou apenas repetir uma coisa aqui, para ficar bem claro, que é o seguinte. Quando o procurador Dallagnol apresentou ano passado uma peça de ficção no PowerPoint, que se transformou a nave-mãe dos processos contra mim, e contaram uma inverdade deslavada, e se submeter à imprensa para poder continuar contando inverdade, e a imprensa tentar transformar em verdade, inventaram também essa história, sabe, desse prédio. E eu vou lhe dizer com todas as letras, sabe, quando é que eu fiquei sabendo desse prédio. A única pessoa que falou comigo desse prédio foi o presidente do Instituto, chamado Paulo Okamoto. Nós já tínhamos visitado outros prédios para alugar ou para pegar oferta de compra. Tínhamos visitado um prédio do Correio, tínhamos visitado um prédio de uma escola que tinha lá, perto do Ipiranga, tínhamos visitado uma espécie de castelinho que tem naquelas coisas velhas do Ipiranga, que até era um precinho barato, porque aquilo está tombado. Aí o Paulo falou, olha, estão oferecendo para comprar um prédio que me parece que era um antigo shopping, não sei. Aí eu fui uma única vez, e cheguei lá, a primeira coisa que eu disse é o seguinte, não interessa, é inadequado, isso aqui não é uma zona que pode frequentar muita gente, nós vamos procurar outro lugar. E fomos ao CACAB, pedimos o CACAB para mandar um projeto de lei, o CACAB mandou, nos deram um terreno na Cracolândia, que o Ministério Público, como é corroborador comigo, entrou com um pedido para impedir que eu recebesse o terreno. É isso. Essa é a minha história com relação ao prédio. Voltando ao prédio, o senhor ex-presidente se recorda quando foi aproximadamente essa visita? Eu acho que foi em junho ou julho de 2011. O senhor ex-presidente se recorda, não de todos, mas algumas pessoas que lhe acompanharam nessa ocasião? Eu sei que o Paulo Okamoto, eu sei que minha mulher, eu sei que a diretora do Instituto, a Clara Ante, que já prestou depoimento. Eu acho que o arquiteto, acho que foi isso. E quanto tempo essa visita foi feita após a primeira informação que o senhor recebeu do senhor Paulo Okamoto? Eu acho que eu demorei um tempo para ir, acho que eu demorei dias, acho que um mês mais ou menos para ir. E qual foi o relato que o senhor Paulo Okamoto fez ao senhor ex-presidente na ocasião? Que tinha um terreno sendo oferecido para compra, sabe, se a gente queria ver se ia comprar um terreno ou não. Sabe, você ia ver o terreno, como fui ver os outros terrenos. Se você tivesse um prédio em condição de alugar, você alugaria. E se você não tivesse, você então iria discutir, sabe, como fazer uma campanha de finanças para comprar o terreno. Essa ocasião que o senhor Paulo Okamoto relatou esses fatos ao senhor, havia outras pessoas presentes ou foi o contato por telefone? Como foi? Não, o Paulo falou porque eu vou no Instituto. Havia outras pessoas nessa reunião? Se é que o senhor ex-presidente se recorda? O senhor ex-presidente havia recebido, antes desse contato, algum documento relativo a esse mesmo prédio?
o senhor ex-presidente havia recebido algum projeto arquitetônico relativo a esse mesmo prédio? Não. E o senhor ex-presidente relatou que não... que entendeu que o prédio era inadequado. Pode